Você sabe o que é osteoporose? Osteoporose é uma doença que se caracteriza pela perda progressiva da massa óssea, tornando os ossos enfraquecidos e predispostos a fraturas, minha gente. À medida que vai progredindo com o avançar da idade, a doença aumenta o risco de fraturas, especialmente do quadril, da costela e colo do fêmur. Mas para falar mais sobre esse assunto, eu e você vamos convidar para entrar aqui na Salinha da Saúde, ela que já faz parte do time Saúde e Fé, a nossa médica reumatologista, a doutora Cristina Heller Salomão. Doutora Cristina, boa noite e bem-vinda, que Deus abençoe. Que alegria obrigada recebê-la. pelo convite, sempre é bom estar aqui com vocês. É muito bom receber a senhora porque a gente entende, a senhora tem uma clareza, uma simplicidade no falar as coisas difíceis, mas fala com simplicidade, doutora, a gente entende, viu? Que bom. Ô doutora, a osteoporose é mais um ramo da reumatologia, né? É um dos principais ou é mais um complicado? É mais um ramo, mas como é uma doença bastante prevalente, bastante frequente, muitos dos nossos pacientes vêm nos procurar por causa disso. Então, no consultório é uma doença bastante frequente. E é silenciosa? É silenciosa normalmente, sim. É diferente de você ter, por exemplo, uma gastrite. Entendi, que se manifesta, sente Você dor. não vai ter dúvidas quanto a uma gastrite, mas a osteoporose não. Às vezes o primeiro sinal da osteoporose é uma fratura. Legal. Doutora, vamos conversar um pouquinho, doutora? Vamos. Seja muito bem-vinda. Minha gente querida, a doutora Cristina já está aqui e o assunto osteoporose, quero novamente reforçar. Se você tem uma pergunta, se você está passando com um problema, se você tem uma situação, alguém que conhecido que está vivendo essa realidade, então, por favor, gente, participe, nós queremos ajudar você. Está chegando o final de semana, chegou praticamente o final de semana e nós não queremos que você tenha complicações nos seus ossos aí, principalmente com a osteoporose, viu? Doutora, ósteo, osso, porose, né? Poroso. Então quer dizer que o osso vai ficando... Como é que é constituído o osso? Diga primeiro como é que é constituído para depois, por que ele vai ficando poroso? Ah, muito legal você perguntar isso e a gente poder começar por isso. Acho que todo mundo já viu um ossinho de frango, por exemplo. O osso do frango, ele tem a casquinha em volta, que a gente chama de osso cortical. Tá. Que é o osso mais duro que dá sustentação para o esqueleto. Dentro do osso, se você quebrar o ossinho do frango, você vai ver que dentro do osso tem uma esponjinha, que forma o que a gente chama da microarquitetura óssea, que são as trabéculas ósseas. Trabéculas. Trabéculas, a palavra complicada, Ok. a gente gosta. Mas a gente quer aprender também. Isso, as trabéculas ósseas caracterizam o que a gente chama de um osso trabecular ou esponjoso. Parece uma esponja por dentro mesmo. À medida que você vai ficando com osteoporose, a casquinha vai ficando mais fina, você perde o osso cortical e as trabéculas ósseas vão ficando mais finas, vão se odegaçando, é essa a palavra? E começando a quebrar e perdendo a sua arquitetura que dá sustentação. Tá. Então, os dois componentes do osso sofrem quando você entra num processo de osteoporose. Agora, isso é um processo natural com a nossa própria, o avançar da idade, que já começa esse desgaste, ou a gente pode antecipar esse processo, doutora? As duas coisas. Tá. As duas coisas. Pode ser que você nunca tenha formado uma óssea adequada e que você já entra na fase na mulher da menopausa, no homem da andropausa, com uma massa óssea não muito bacana, uma massa óssea insuficiente. Isso pode acontecer. Ou você teve uma vida normal, formou osso normalmente durante toda a sua vida. Aí isso é um detalhe muito legal. Até que idade? É isso que eu ia te falar. Você completa o seu crescimento em estatura por volta dos, se for mulher, por volta dos 13, 14 anos. Se for homem, você pode crescer até os 20.
Mas o seu osso, ele vai se formar até os 30. Até os 30 a gente está formando osso ainda. Está formando o osso. Seu osso só vai atingir o pico de maturidade óssea por volta dos 30 anos de idade. Então, que é uma idade que você deveria estar praticando bastante exercício, tomando sol para formar massa óssea adequada, e é a idade onde a maior parte das pessoas passa trancada em algum lugar trabalhando ou estudando. Entendi. E com frequência não consegue formar massa óssea adequada. Pensa no médico residente dando plantão. Pois é. Zero sol, né? O sol ajuda, então. O sol é um dos componentes fundamentais para essa constituição sólida do osso, doutora. Sim. Sim, para formar osso, eu preciso de cálcio. Ok. Eu preciso de vitamina D. A vitamina D vai me ajudar a absorver o cálcio no intestino. Se eu não tiver vitamina D, a vitamina D sai inteira. Então, eu preciso da vitamina D para absorver o cálcio. E eu preciso de exercer força compressiva sobre o osso. Então, uma pessoa que passa os seus dias de pé pode até reclamar que está cansada, mas está formando mais massa óssea do que aquele que trabalha sentado. Porque aquele de pé está se movimentando. Está se movimentando e está exercendo pressão sobre a estrutura óssea. E isso forma uma massa óssea mais saudável. Doutora, o que leva, por exemplo, a esse processo de porosidade? Por exemplo, o sedentarismo, né? Ou seja, eu ficar muito tempo nessa posição, sim. A falta do sol e o que mais? Então, nós podemos ter pessoas que já desenvolvem osteoporose antes dos seus hormônios começarem a falhar. Os nossos hormônios, tanto o estrógeno como a testosterona, são poderosos para formar massa óssea. São uma maravilha. Eles formam massa óssea doidamente e a hora que eles falham, nós começamos a ter uma perda, porque ele começa um declínio. Um declínio gradativo da massa óssea. Mas existem fatores que podem levar à osteoporose grave, com fratura, mesmo antes desses hormônios começarem a falhar. Tá. E isso é uma coisa que pouca gente sabe. Então, alguns tipos de medicamento. Opa. Então, medicamentos para epilepsia, medicamentos à base de corticoides, antiácidos. O uso abusivo disso, doutora? Ou não? Quem usa medicação para epilepsia usa continuamente. Tá. Quem usa corticoide, tem gente que faz abuso, mas a maior parte é porque tem outras doenças graves. Entendi. Como, por exemplo, pessoas que têm lúpus, que têm miosite, que têm artrite reumatoide, eles precisam de usar o corticoide. E nessas que eles vão perder massa óssea. Mas existem outras causas. Hormônios. Então, nós temos hormônios que, quando estão alterados, podem levar à osteoporose. Hormônios da tireoide, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo dão osteoporose. Tem uma glândulazinha muito esperta que chama paratireoide. São 4 glândulazinhas do tamanho de uma lentilha que ficam encostadas na tireoide. E elas regulam o metabolismo de cálcio. Ah, olha só. É um sinal de alerta? Elas cuidam para equilibrar o metabolismo de cálcio no nosso corpo. E quando por algum motivo não tem cálcio suficiente, elas sinalizam para o corpo: eu preciso de cálcio. Arranja cálcio. Onde tem cálcio? No osso. E vai roubando dali. Vão roubando do osso. Ou então uma dessas glândulazinhas, uma das paratireoides, pode ter um hiperfuncionamento. E aí come o seu osso. Mas você pode também perder cálcio. Então, tem pessoas que perdem cálcio pelo rim. Pelo rim? Pelo rim. E aí, adivinha quando perde cálcio pelo rim, o que acontece? A pedra, alguma coisa assim? Dá pedra no rim. Renal. Cálculos renais, não necessariamente, mas dá cálculo renal e osteoporose. Então, quando a pessoa tem cálculos renais, ela pode ser investigada para ver a fonte dessa calculose renal, qual que é o cristal envolvido, e se for perda de cálcio, essa pessoa vai desenvolver osteoporose durante sua vida e a gente pode bloquear isso.
Doutora Cristina, a senhora citou assim, a questão quando há um declínio dos hormônios, citou o hormônio feminino, o estrógeno, o masculino, a testosterona. Quando há esse declínio, então a gente vai perdendo também essa resistência óssea. Isso. E aí a fratura vem com mais facilidade, doutora. Exato, exato. Nós temos um mecanismo, a gente acha que osso é uma coisa paradinha. Tipo um móvel, né? Você botou na sala, o móvel ficou lá. Não, o osso é uma estrutura viva que sofre um contínuo processo de formação e de destruição. Então, nós temos células especializadas em formar osso, que são os osteoblastos. Blastos formam. E nós temos células especializadas em destruir ossos, que são os osteoclastos, que destroem osso. No período pós-menopausa, existe um desequilíbrio entre o mecanismo de formação e destruição óssea e você começa a aumentar a destruição óssea. Então eu posso concluir com isso, doutora, a primeira ideia de conclusão é que a mulher sofre mais, doutora, com fraturas, com osteoporose? Sim, a osteoporose é mais frequente em mulheres, mas não é exclusiva. Claro, claro. Homens também têm osteoporose e ainda precisa se criar a cultura de que o homem com mais de 65 anos de idade também tem que avaliar a sua massa óssea. Okay. Mas a mulher, sim, tende a ter fraturas com mais frequência e mais precocemente. E essa fratura com mais frequência, ela é causada por um acidente, digamos, com um grau violento, ou de repente, do nada, descendo uma escada, fazendo um movimento, já sente um osso trincado, doutora? Como é que é? A característica da fratura por osteoporose é que é uma fratura de trauma de mínimo impacto. Mínimo? Mínimo impacto. Então, o netinho foi dar um abraço, clique, fraturou a costela. A pessoa espirrou, fraturou uma vértebra. Caiu da própria altura, fraturou uma vértebra, ou o quadril, ou os ossos do punho, que também sofrem muito. Quais são muito. as regiões mais assim propensas às fraturas no corpo, doutora? Vértebras. Vértebras. Quadris. Quadril, são fêmur, as mais características da osteoporose. No quadril é o colo do fêmur. Tá. O fêmur parece um guarda-chuvinha. Isso, é. É entre a bolinha da cabecinha do fêmur e a haste que quebra bem ali. O colo do fêmur, essa fratura é característica de osteoporose. A pessoa vai se defender e quebra o pulso. A pessoa cai, quebra o pulso ou o húmero. Então, e costelas também. As costelas fraturam com impacto muito pequeno. Por exemplo, um acidente automobilístico com pequeno impacto, mas o cinto de segurança pegou e já quebrou a costela. Doutora, situações assim da nossa falta de cuidado, digamos assim. Ou seja, a gente não tem esse hábito de dedicar uns 15, 20 minutinhos para o sol. A gente, de repente, tem muita gente que trabalha sentado. Quais outros fatores de risco que provocam e que a gente não está fazendo a lição de casa, doutora? Uma ingesta baixa de cálcio. Então, pessoas que comem pouco leite, poucos derivados de leite, verduras verdes são tipo muito... brócolis aí? Uhum. Brócolis Quanto é mais riquíssimo. verde aí... Isso, verduras de coloração verde escura, temperos como canela, como salsinha, cebolinha, orégano, são muito ricos em cálcio. Mas muitas vezes é necessário suplementar, principalmente nas fases de mais necessidade. Mas aí a gente vê, doutora, assim, eu queria uma orientação, que eu vou perguntar agora, é uma orientação para quem está em casa. Aí, de repente, a gente vê que lá no mercado, nas gôndolas, etc., tem, assim, várias soluções de cálcio, né? Vários complementos, vários, assim, potezinhos, né? Cálcio, tá. Então, eu posso lá comprar e tomar, porque é cálcio, cálcio ajuda a formação óssea. Eu posso chegar lá e comprar aqueles frascos e tomar cálcio assim, ou eu preciso de uma orientação? A não ser que você seja justamente o cara que perde cálcio pela urina. Tá. Aí você vai formar uma calculose renal com mais facilidade. Sim, de uma maneira geral, na pós-menopausa, os suplementos de cálcio são, sim, indicados. Tá.
E tem alguns trabalhos científicos muito interessantes. Por exemplo, eles avaliaram pessoas em ancionatos, que são pessoas extremamente frágeis em todos os sentidos. Pessoas idosas, com pouca massa muscular, com, por vezes, uma alimentação insuficiente, não tomam sol. E eles suplementaram todos com cálcio e vitamina D. E só isso já reduziu a mortalidade deles de uma maneira geral. A pergunta que eu estava fazendo, doutora, assim, mas assim, se eu quiser um complemento de cálcio, eu não posso comprar por conta própria e lá eu tenho que ter uma orientação, isso que eu estava pensando, é o médico que vai Seria interessante prescrever. ter uma orientação, sim. Seria interessante ter uma orientação. A orientação populacional que a gente dá é usar leite e derivados. E a quantidade também, E né? quem não gosta de um queijo? Nossa! Né? E uma alimentação rica em verdura. Outra coisa que se fala pouco, mas é real, é que o excesso de sal também rouba cálcio do nosso organismo. E o brasileiro exagera no sal, doutora. E aí as consequências não só do cálcio, do osso, mas a hipertensão também, né? E de uma maneira geral, o cálcio e a carne não combinam. Então, quando você come carne, você come muito fosfato, muito fósforo, e isso impede um pouquinho a absorção do cálcio. Então, se você for comer uma alimentação rica em cálcio, coma longe da refeição com carne. Que maravilha, gente! Quantas informações valiosíssimas hoje com a doutora Cristina Elert Salomão, nossa médica reumatologista, e o assunto de hoje é osteoporose. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, mas na sequência eu quero ouvir o barulho do telefone, porque eu sei que você tem pergunta e eu não quero que você durma hoje com dúvida sobre osteoporose. Eu vou perguntar para a doutora agora, assim, pessoas que gostam de exagerar numa bebidinha, hein, doutora? Assim, também o álcool rouba o cálcio dos ossos? Sim. O excesso de álcool prejudica a formação de massa óssea. Fora isso, o etilismo pode levar a problemas do fígado e doenças do fígado também levam à osteoporose. E além disso, a pessoa que bebe cai mais e como consequência fratura mais. Então o excesso de álcool é sim prejudicial. Uma pessoa que já teve uma experiência trágica, né, de uma queda e de uma fratura, e aí foi detectado a osteoporose, pode sofrer novas quedas, ou seja, o osso fica mais fraco depois da primeira fratura, doutora? Sim, depois de uma fratura, um osso nunca volta a ser o que era antes. Isso em qualquer fratura para qualquer pessoa. Esse osso sempre vai ser um osso mais frágil do que aquele original que você tinha. O remendo não funciona tão bem. Mas algumas fraturas da osteoporose não dependem de queda. Então, por exemplo, você tem a fratura vertebral. Você não precisa ter queda nenhuma para fraturar. Com frequência surgem fraturas espontâneas das vértebras. Certo. E as vértebras, elas são umas bolachinhas quadradinhas. Elas vão se achatando. O mais comum desse achatamento das vértebras é elas formarem uma cunha para frente. O que faz com que a pessoa portadora de osteoporose fique corcunda. Olha só. Pode diminuir o tamanho também? Diminui o tamanho, porque diminui a altura das vértebras, altera a postura, né? Então, eu tenho pacientes que têm muita dor, porque a costela encosta na bacia. O atrito da costela com a bacia porque a coluna fraturou. Mas provoca um sintoma de dor, ou seja, um quadro de dor, doutora? Sim, essas microfraturas podem provocar dor. Entendi. Ou não. Às vezes o que a pessoa percebe é que vai avaliar, nossa, eu media muito mais, eu perdi 5 centímetros de altura, e vai ver, já ocorreram fraturas das vértebras. Entendi. Então elas podem ser assintomáticas, podem ser sem queda, e mesmo fraturas maiores, como a fratura do colo do fêmur, às vezes não é que a pessoa caiu e fraturou. Ela fraturou e caiu. Entendi. Uau. Ela vai ficar de pé e desaba, ploft. Entendi. Porque o simples peso do corpo
já foi demais para a pessoa e ela não suportou. E aí, doutora, também a gente entra no outro tema, que também, ou seja, o quadro de obesidade também desfavorece, porque a senhora falou, com o peso isso pode levar a quadro de fratura. Tá aí uma coisa que a obesidade é benéfica. Olha só. Protege. Protege. Uau, que maravilha. Pelo menos para alguma coisa os quilinhos a mais tem que ajudar. Então a gente sabe que pessoas muito magras, elas têm uma massa óssea menor e normalmente também tem uma musculatura mais frágil. Então imagina aquela imagem do idoso frágil, com pouco músculo, magrinho, miudinho, esse fratura muito mais. E o seu peso, ele ajuda você a formar massa óssea. Então, aquela pessoa que tem sobrepeso, o corpo dela é levado a formar mais massa óssea. Entendi. E a terceira coisa interessante é que na pós-menopausa é muito normal as mulheres ganharem peso. Entendi, claro. E as células gordurosas, elas retêm hormônio. Olha que interessante. E retardam o processo de envelhecimento. Então, aquele ideal da magreza absoluta talvez não funcione tão bem nesse... A roupa fica melhor, mas os ossos talvez não. Não. E fora isso, a gordura dá uma colchoadinha quando cai. Olha que interessante, né? E eu já vou perguntar para a doutora assim, como é que é feito um exame? Como é que eu sei que o meu osso está ficando fraco? Mas antes disso, o diretor já acionou que o telefone 0300 210 1210 já está querendo dar o sinal de vida. É a dona Irene. Boa noite, dona Irene, seja muito bem-vinda. Caiu a ligação, diretor? Ô, dona Irene, vamos lá, vamos tentar. 0300 210 1210. Alô, boa noite, dona Maria. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. A senhora fala da onde, dona Maria? Eu falo de Jacareí, São Paulo. De Jacareí. Somos vizinhos, eu moro em São José dos Campos. É bom, eu gosto muito do programa. Muitíssimo obrigado pelo carinho da senhora, dona Maria. E a senhora certamente se interessou bastante pelo tema com a doutora Cristina aqui. Tem alguma pergunta para ela? Ah, tenho sim. Pois não. Então, eu quero saber da doutora Cristina. Eu tenho 73 anos e estou aguardando uma cirurgia de prótese no joelho, que tem artrose nos dois joelhos. E daí agora eu tenho medo já da idade, tem no começo de osteoporose, se é viável fazer ou é mais arriscado. Muito bem, dona Maria. Olha, melhoras para a senhora, boa sorte aí. Vai receber a orientação da doutora Cristina. Um beijo para a senhora, que Deus abençoe e continue conosco, viu? Fez a pergunta? Ah, sim, eu gosto muito. Deus abençoe. Um beijo no coração. Bom final de semana. Amém, obrigada. E aí, como ajudar a dona Maria? Oi, dona Maria, a senhora deve estar com bastante dor no joelho, se já está na fila da cirurgia para prótese de joelho. A artrose de joelho realmente complica demais a qualidade de vida. E aí a senhora está se perguntando, será que eu já não sou velha demais para fazer a cirurgia? E eu vou responder para a senhora que todo mundo que faz a cirurgia de prótese de joelho tem a sua idade. É nessa faixa etária que nós precisamos de fazer uma prótese do joelho e é uma idade excelente para isso. Nossa senhora perguntou da osteoporose. Lembra que eu falei que o exercício ajuda a melhorar a osteoporose? E a senhora não está conseguindo fazer exercício, a senhora não está conseguindo andar porque seu joelho está ruim. À medida que o seu joelho ficar melhor depois da cirurgia, a senhora vai conseguir fortalecer mais os ossos, fortalecer mais a massa muscular e principalmente ter uma qualidade de vida muito melhor. Não hesite em passar pelo processo da cirurgia, da reabilitação, que a sua vida vai melhorar. E a senhora vai poder ir no aniversário do netinho e participar sem ter que ficar sentada na cadeira. Que lindo, viu, dona Maria? Motivação. Não só isso, ela vai ficar tão animada que de repente ela vai querer fazer uma caminhada de Jacareí até a Nossa Senhora Aparecida. Meu Deus do céu, mas com muito carinho, viu? Boa sorte então, ó.
Provação, incentivando aí para fazer. Se está acompanhando no processo, faça, viu? Sem medo, viu? Muito obrigado. Viu? A dona Maria fez uma pergunta, recebeu essa linda resposta. Tem dúvida também? Vai ligando 0300 210 1210. Doutora, como é que eu sei que o meu osso está fraco? Ou seja, eu ainda não tive uma queda, não tive assim, uma fratura. Queda eu tive, fratura, enfim. Tem algum exame específico que eu possa saber se o meu osso é bom? Tem. Não é um exame fantástico, ele não vai me dar todas as informações que eu gostaria de ter, mas eu posso avaliar a densidade mineral óssea, ou saber a concentração de cálcio nos seus ossos, através do exame de densitometria óssea. E lembra no começo do programa que nós falamos que tem osso trabecular e cortical? Então a gente pega uma amostra de cada um. A gente faz análise das vértebras e do fêmur. Em alguns pacientes, principalmente quem já teve muita fratura, a gente faz análise também do rádio. E aí a gente avalia nesse exame o quanto de cálcio que tem por osso. A gente avalia como é que você está na fita em relação a uma pessoa jovem e como você está em relação a pessoas da sua idade. E aí é feito um cálculo que diz se você está na média ou fora da curva da normalidade. Quer dizer, então, para cada faixa etária tem um padrão, tem uma medida. Sim, então, é normal até aos 40, 50 anos você ter uma massa óssea estável. E aí você tem uma queda mais rápida nos primeiros anos da menopausa para a mulher e depois uma queda lenta de 1 a 2% de perda de massa óssea ao ano. Isso é o processo fisiológico. Interessante, viu? Como vale a pena perguntar. E, doutora, eu vou pedir licença novamente, porque o 0300 210 1210 está vivo e quando ele está acionando, assim, quando ele está dando sinal de vida, tem prioridade absoluta. Boa noite, dona Elza. Boa noite, pai. Que Deus abençoe a senhora, dona Elza. Eu gosto muito da entrevista com o senhor. Muitíssimo obrigado, Lina. Um beijo no coração. E a senhora fala da onde, dona Elza? Eu falo de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Rio Bonito, seja muito bem-vinda, viu? Que Deus abençoe. Ô, dona Elza, está acompanhando o programa, interessou muito pelo assunto, não é? É verdade. Tem alguma pergunta para a doutora Cristina? Tem, é porque eu tenho 89 anos. Certo. E eu tenho osteoporose. Mas agora eu ando sentindo muito das minhas pernas, de joelho para baixo, má circulação. Minha perna ficou gelada, meu pé esquerdo, então, parece que eu não tenho, sabe? Eu já fui vários médicos aqui e eu não tenho uma solução. Eu pedi a ela, assim, qual médico que eu deveria procurar? Porque eu já procurei neurocirurgião, eu já procurei angiologista, eu já procurei ortopedista e não tem as pernas. É horrível, é noite e dia, fica formigando, fica completamente gelada, sabe? O meu pé parece que tem uma coisa amarrando nele. Eu não estou quase conseguindo andar. Eu queria saber uma resposta dela. Por favor, que a Nossa Senhora ilumine para me dar uma resposta dessa. Muito obrigado, dona Elza. Um beijo no seu coração, nosso carinho, nossa solidariedade diante desse quadro doloroso que a senhora está vivendo, viu? Mas eu tenho certeza que ela prestou tanta atenção e vai dar uma resposta com tanto carinho para a senhora. Um beijo, viu? Dona Elza, doutora. Boa noite, dona Elza. Realmente essas sensações de dor e desconforto nas pernas, e com frequência a gente fala que é uma dor em botas, porque parece que a senhora está usando uma bota de dor, de desconforto. Essa sensação pode ter várias causas. Pode ser neurológica, a senhora pode ter um comprometimento que a gente chama de uma polineuropatia, que pode dar uma perda das fibras nervosas que dá essa sensação dolorosa. Pode ser por alteração circulatória, então a senhora pode estar tendo obstruções arteriais, as suas artérias não estão levando sangue suficiente para as pernas. E isso pode também causar essa sensação de gelado, de dor, de muito desconforto. Existem medicamentos
que podem tratar isso. Às vezes algumas outras intervenções médicas são feitas, mas eu vou dar 2 dicas para a senhora. A primeira delas é se manter agasalhada. Quando a gente se mantém agasalhado, quando a gente agasalha bem os pés e pernas, a gente melhora a circulação no lugar e isso pode ajudar nesse desconforto. Alguns pacientes chegam até a adquirir aquelas botas térmicas que ligam na tomada e que dão uma esquentada nos pés. Isso pode dar um conforto para a senhora, uma coisa que vale a pena tentar. E a outra é não deixe de se movimentar, de movimentar os pés mesmo assim. Tanto a circulação como a parte neurológica melhoram quando a senhora movimentar os pés. Então, mesmo se a senhora estiver tendo dificuldade de andar, a senhora pode movimentar os pés, rolar os pés, tentar manter isso ativo, que isso vai melhorar os seus sintomas. E procure um médico talvez para tratar das queixas dolorosas. Às vezes um especialista em dor também pode lhe ajudar. Um beijo. Que lindo, dona Elza. Um beijo para a senhora, viu? Melhoras aí para a senhora, com muito carinho, viu? O diretor já colocou assim perguntas na tela aqui. O Luiz Fernando de Jurumirim, Minas Gerais. Boa noite, Luiz Fernando, que Deus te abençoe. Boa noite, Frei e doutora Cristina. Gostaria de saber como prevenir a osteoporose. Tem alguns tipos de alimentos que me ajudam a prevenir? Vou citar um brócolis. Soja também, a base de soja? Não, a soja não tem quantidades consideráveis de cálcio, não. Okay. Ela é um bom nutriente em geral, mas a quantidade de cálcio não é significativa. Entendi. Se você quer um grão com bastante cálcio, o gergelim. Olha só, o gergelim, dá para colocar na salada, inclusive. Exato, no arroz, na salada, okay. É um tempero muito gostoso que dá para adicionar e que é rico em cálcio. E de uma maneira geral, leite e derivados do leite. Se você é intolerante a leite, você pode experimentar também as verduras verdes de cor escura. O Frei lembrou do brócolis, que realmente contém bastante cálcio. E tem um detalhe legal do brócolis: se você cozinhar o brócolis na água, ele perde muito cálcio. Ele tem que ser cozido no vapor ou refogado para manter o cálcio dentro. Uma verdura verde que até contém cálcio, mas ele não é muito bem absorvido, é o espinafre. Mas de resto, todas as verduras de coloração verde escura são muito bem-vindas na sua dieta. Que maravilha, viu? Como é bom perguntar. E eu vou atender mais uma ligação, gente, 0300 210 1210. O diretor Frei atende, que é uma pessoa muito especial. E toda pessoa é especial aqui para nós, com muito carinho, viu? Dona Eni, boa noite, bem-vinda. Bem-vindo, o senhor também. Que prazer falar com o senhor. Em primeiro lugar, a sua bênção, que meu pai. Deus abençoe, que Deus abençoe. Pai para mim, né? Que maravilha. Adoro o programa do senhor. Muito obrigado. O programa do senhor, não perco um. Muito obrigado, Nani. E a senhora fala de onde? Eu queria saber da doutora Não, pera. A senhora fala de onde? Queremos saber da sua cidade, dona Eni. A sua cidade, qual é? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Oh, que maravilha. Agora sim, uma gaúcha conosco aqui representando o sul do país. E agora sim, qual é a sua pergunta? Com muito orgulho. Qual é a sua pergunta? É o seguinte, meu padre, eu queria falar com a doutora Cristina, o problema, eu tenho 82 anos, certo. Eu tenho osteoporose, sou diabética e já estou perdendo a visão. Até por sinal eu estava escutando ela dizendo que tem que fazer muito movimento, tudo assim, mas eu não posso nem dobrar a perna, vou botar uma meia, uma roupa, é muito sacrifício. Eu não sei qual é as dicas que ela me daria para mim, principalmente assim, a alimentação. Eu tomo leite, me ataca muito o estômago. E tenho uma má circulação também, muita dor na coluna, nos ossos, por tudo. De noite eu me deito na cama, eu não posso, me viro de um lado, me dói o outro, adormece a perna, o pé parece que está amarrado, os pés. Oh, meu Deus, né? Ô, dona Eni, melhoras para a senhora, viu? Vou colocar a senhora em oração. Eu coloco em oração do ponto de vista espiritual. E a doutora Cristina vai ajudar a senhora com aquelas dicas fantásticas para a senhora pelo menos dormir bem, dormir em paz, com qualidade de vida, viu? Vamos lá.
Oi, Dona Eni, boa noite. Que bom conversar com a senhora. A senhora é igualzinha a grande parte das minhas pacientes. Infelizmente, quando a gente envelhece, uma doença não vem sozinha, a gente tem outras coisas junto, isso complica, isso piora. E realmente a movimentação fica difícil, né? As pernas doem, os joelhos doem, fica difícil sentar, fica difícil abaixar. E é hora da gente usar ferramentas para nos ajudarem nisso. Então, para abaixar e levantar, eu não vou sentar num sofá fundo, macio, eu vou preferir um sofá um pouquinho mais duro, com apoio dos dois lados para me ajudar a me levantar. Eu vou instalar uma barra no banheiro para me ajudar a levantar do vaso. Eu vou colocar uma cadeirinha para me ajudar a tomar banho no banheiro, na banheira para não ter risco de cair. E para andar, a senhora tem problema de marcha pela artrose, tem problema de visão, um apoio de marcha vai muito bem. A bengala, o andador, eles ajudam demais e mantêm a sua liberdade, mantêm a sua locomoção. Essas ferramentas são muito úteis para melhorar a sua qualidade de vida. Realmente, leite, às vezes, mesmo as verduras, às vezes não são suficientes quando a pessoa já tem uma osteoporose estabelecida. Aí é a hora do médico lhe prescrever suplementos de cálcio. E mesmo assim a gente tem que ser muito criteriosa na hora de prescrever. Alguns remédios dão dor de estômago, podem prender o intestino, então a gente tem que ver qual a apresentação de cálcio o paciente tolera melhor e precisa de medicação específica para tratar a sua osteoporose. Mas não é a osteoporose que está lhe causando todas essas dores. Então converse com o seu reumatologista, busque um tratamento para dor, explique para ele da dor noturna que a senhora sente, que a senhora vai ser ajudada. Olha, se eu estivesse em casa assistindo o programa, tendo essa resposta tão completa, tão carinhosa, meu Deus do céu, só aí já começa a cura, um processo de cura, viu? O diretor já acenou que temos mais uma ligação e aqui quando você está, o nosso programa é ao vivo e para mostrar que estamos ao vivo, queremos atender aí você com muito carinho, viu? Alô, boa noite. Alô. Boa noite. Ô, seu José, bem-vindo, seu José. Fala da onde? Boa noite, bem-vindo, seu José. Eu estou falando aqui de São José dos Campos. Ô, meu conterrâneo aí, meu, né, cidadão. É aqui de São Legal, seu José, seja muito bem-vindo. Ô, seu José, e qual é a sua pergunta para a doutora Cristina sobre osteoporose hoje? Alô, seu José? Padre, eu vou querer falar uma coisa com o senhor. Oi, alô? Pode falar, estou ouvindo. Eu estou querendo falar com o senhor uma coisa. Não é do setor da doutora, mas eu vou só perguntar. Que eu estou com problema de uma coceira faz um ano. Não consegui remédio. Será que essa parte ela age também? Vamos ver, seu José, vamos ver, coceiras, enfim. Se ela não é a especialidade dela, pelo menos ela vai indicar onde o senhor pode procurar para sanar esse problema de coceira, viu? Muitíssimo obrigado, seu José, que Deus o abençoe, viu? Doutora, né? Coceira, Seu José, boa noite. Fungo. Realmente não é da minha área. Quem cuida das coceiras na pele é o dermatologista. Ele normalmente tem que ver como está a sua pele para poder chegar num diagnóstico. Mas eu posso lhe dar duas dicas legais. A nossa pele, ela tem uma camada de gordura que protege a pele por cima. E com a idade, essa camada de gordura fica mais frágil e a pele fica mais frágil como um todo. Então a gente tem que evitar duas coisas. O banho muito quente e demorado, porque isso remove a camada de gordura, e o uso de muito sabonete. Então agora nessa pandemia o pessoal se entupiu de sabonete, porque sabe que o sabonete vai acabar com o coronavírus e lava absolutamente tudo com muito sabonete. E aí eu tenho tido vários pacientes que estão com coceira na pele, com desconforto, com ardor, com queimação,
por usarem sabonete demais. Então vamos higienizar bem as mãos, que tocam nas coisas, mas no resto do corpo, o senhor só usa o sabonete nas partes essenciais e do resto o senhor evita. Ou usa um sabonete hidratante, um sabonete com glicerina, para proteger a sua pele, para não coçar tanto. E homem não gosta disso, mas cremes hidratantes também ajudam a diminuir essa sensação de coceira. E procure um dermatologista se isso não funcionar. Um abraço, seu José. Muito bem, seu José. Tá vendo como valeu a pergunta? Valeu a pena perguntar? Porque está sintonizado conosco, a gente acolhe, viu? Com muito carinho. Temos mais ligação. Alô, boa noite, dona Fátima. Boa noite, Frei. Boa noite. Melhor agora com a sua participação, dona Fátima. Fala da onde, querida? Eu falo de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. Certamente o tema também lhe interessou bastante, dona Fátima, não foi? Sim. E qual é a sua pergunta para a doutora Cristina? Eu tenho dois problemas. Primeiro, eu tenho joanetes, tenho cuidado, mas não tenho tido uma solução. E o mais grave é minha mãe. Minha mãe tem 93 anos, está com os dois joelhos pro lado esquerdo, a perna toda torta pro lado direito, anda com andador, toma alguns remédios, mas sente muita dor na perna e nos braços. Eu queria saber se a doutora tinha alguma indicação para essas duas situações. Como é que é o nome da sua mãezinha? Maria Sancha. Primeiramente, um beijo para sua mãezinha linda e abençoada, viu? E fez a pergunta, minha querida, fez a pergunta, vai ouvir a resposta aqui da doutora Cristina. Um beijo para a senhora, melhoras, boa sorte, bom final de semana e obrigado por estar conosco aqui na Rede Aparecida, viu? Doutora. Boa noite, dona Fátima. Quanto ao problema que a senhora tem do joanete, que a gente chama de hallux valgus, só porque é mais bacana falar complicado, isso está normalmente associado a alterações posturais do pé. Jeitos que a gente pisa, jeitos que o nosso pé foi evoluindo durante a nossa vida, sobrecargas, mulher gosta de usar, como gosta, de usar salto alto, bico fino, fica elegante e aí com frequência acaba prejudicando a saúde dos pés. Não tem muito como ajudar em casos muito extremos, em casos muito graves o problema é cirúrgico mesmo. Mas basicamente calçados que acomodem bem o seu pé, que não apertem, às vezes calçados próprios para joanete existem, dá para comprar tanto em lojas como online, existem calçados para isso que ajudam a aliviar a dor, você andar melhor. Isso pode ser de conforto e sempre um sapato firme no pé. Evite usar chinelo, evite usar havaiana, o sapato firme no pé e com uma sola mais fofa vai lhe ajudar mais para controlar o processo de dor. Agora, realmente a artrose de joelhos, como eu falei para a outra senhora, é um problema muito grave que compromete muito a qualidade de vida do idoso. Com frequência, a pessoa com mais de 90 anos, aí sim, tem outros problemas de saúde, não tem condições clínicas para fazer uma cirurgia de prótese de joelho. E o que a gente tem que fazer é isso, usar o apoio de marcha, mas principalmente controlar o processo de dor. Existem várias maneiras de controlar o processo de dor. Com analgésicos, com medicações que modulam a sensação de dor e principalmente mantendo a atividade física. Não, às vezes não dá para andar, não dá para fazer uma caminhada, mas movendo, mantendo a musculatura, você vai melhorar a circulação e outras medidas paliativas, às vezes a acupuntura ajuda também nessa situação. Ela é muito boa em tratar dores crônicas. São coisas que podem ser feitas para que sua mãe, a Dona Maria, tenha uma qualidade de vida melhor e possa aproveitar essa vida que ela está tendo ao seu lado. Que maravilha, como a gente vai aprendendo, como é bom a gente
receber esses especialistas que nos ajudam assim com a sua sabedoria, com a sua experiência, com o seu cuidado. Eu estava conversando assim na hora do intervalo com a doutora Cristina, assim, ela assim, Frei, a minha mãezinha já não está mais aqui. Então quando chega uma senhorazinha lá no consultório que sofre, que apresenta esses quadros todos que a gente está ouvindo assim, nossa, eu me comovo tanto, eu ajudo tanto, assim, eu até ajudo a colocar o sapatinho no pé, viu? Que lindo isso, doutora, que lindo fazer, saber esse lado carinhoso, atencioso que a senhora tem, viu? Isso é emocionante. Carinho nada, é pura inveja, não tenho mais minha mãe para parir com a mãe dos outros. Que lindo, gente. E olha, gente, tivemos assim o prazer de conversar aqui com a doutora Cristina Heller de Salomão, nossa super médica reumatologista. Tem um site, gente, reumatologiaedor.com.br, está na tela para você acessar. Deixem entre os seus favoritos, viu? O Facebook também, você que gosta do Facebook, enfim, de repente essas redes sociais mais modernas você não está muito habituado, mas o Facebook eu sei que você gosta e você tem. Então, procure lá, doutora Cristina Salomão. O telefone também 11 3135 6558, aí tá tudo na tela.